Então, pretendo gravar mais um vídeo para tratar das manifestações sociais que têm acontecido no Brasil nas últimos oito finais de semana. Tá? Fundamentalmente, aquela manifestação que acontece na esplanada, na esplanada, né, em Brasília e mais constantemente em frente ao Palácio da Alvorada. E como pensar isso? Mais uma vez, utilizando as categorias de representações sociais e simbolismos, para tentar, de alguma forma, interpretar, abstrair alguns traços e alguns aspectos relevantes dessas manifestações. Tá? Bom, para isso, eu tendo trabalhar um pouco com conceitos da psicologia, mais uma vez. Até porque as representações sociais elas estão intimamente relacionadas com a psicologia de uma maneira mais direta, tá? Uma categorização a partir da psicologia. Bom, nós resolvemos pensar aqui a megalomania. Quer dizer, para a psicologia, trata-se de um transtorno de personalidade relacionado a delírios de poder e onipotência. Necessidade, desejo extremado, exagerado, de ser reverenciado, amado, cultuado, idolatrado, enfim, esse é um traço característico dos megalomaníacos. Tá bom? Bom, quanto à palavra mania, na psicologia, essa palavra define obsessões e patologias ligadas às fixações psíquicas em determinadas circunstâncias, situações ou condições, geralmente públicas, nessa interação social que dá entre aquele que quer ser reverenciado e os seguidores, aqueles que reverenciam. Bom, quais seriam os sintomas, então, do megalomaníaco? Não é? Ele é acometido de um narcisismo exacerbado, né? Ele vive fantasias quanto à grandeza real de sua situação, ele apresenta uma obsessão de tornar seus atos grandiosos, espetaculares. Esse tipo de comportamento ele pode revelar indícios de transtornos, tanto de bipolaridade quanto de esquizofrenia. Tá? Então, essas são algumas observações, porque à luz dessas ideias que nós pretendemos pensar, então, essas manifestações de final de semana, que já se transformaram em uma atração na Esplanada, em Brasília. Bom, mas pensando exclusivamente 31 de março, último, que é um domingo. É um domingo bastante atípico, quando você observa a rotina em Brasília. Para começar, o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele resolve vir tomar café da manhã em Abadiânia, sabe? Fica mais ou menos 110 quilômetros de Brasília, 110, 120. E ele vem de helicóptero, não é? E vai tomar café no Gerivá, na terra do João de Deus, o famoso João de Deus, aqui do nosso estado de Goiás. E as suas peripécias também relacionadas a megalomanias, também relacionadas a transtornos sérios. Tá bom? Bom, não deixa de ser representativo pensar esse tipo de comportamento, de você pegar um helicóptero e viajar 100 quilômetros para poder tomar café e para interagir com um grupo que vai ser simpático, sabe? Até porque as pessoas de Goiás são muito simpáticas, elas apresentam sempre muita empatia com as pessoas que as vêm visitar. Mas dá para a gente ficar imaginando como que vai ser? Daqui a um pouco vai resolver tomar café da manhã em Salvador, em Aracaju, enfim. É dinheiro do erário público, isso é bastante complicado. Tá? Bom, mas ele retorna para Brasília. E mais ou menos às 11 horas, você tem os manifestantes em frente ao Palácio da Alvorada, como sempre, sabe? Naquele mesmo padrão, não é? Dizendo que estão pedindo liberdade e democracia, mas apresentando faixas que preconizam diretamente
o fechamento do Supremo, por um lado, que preconizam diretamente o fechamento do Congresso, por outro lado, que pregam e que solicitam ardentemente que o Exército, que as Forças Armadas imponham um golpe militar e mantenham o Jair Messias Bolsonaro à frente do governo. Então, é preciso observar com cuidado que tipo de democracia que a gente está falando aqui, tá bom? E esse é o teor, mais ou menos geral, das solicitações desse grupo, que vem se repetindo 8 fins de semana seguidos. Bom, o que faz o senhor Jair Messias Bolsonaro? Retorna para o helicóptero e vai observar a manifestação do alto, de cima. E, por incrível que pareça, fica 40 minutos sobrevoando, né, que deve ter sido uma manifestação realmente muito gigante, com um número enorme de pessoas, porque são 40 minutos para observar e parece que ele não vê essas placas antidemocráticas, sabe, esses cartazes antidemocráticos, porque isto feito depois de 40 minutos, apoteoticamente ele desce e vai cumprimentar. Durante uns 20 minutos ele fica cumprimentando para lá e para cá as pessoas que estão bem próximas do Palácio da Alvorada. Essa ideia de observar de cima é muito representativo, essa manifestação de apoio à pessoa dele, não é? E de ficar sobrevoando por 40 minutos também, essa apreciação pelo helicóptero, por esse tipo de entrada e saída apoteótica, tem se tornado quase que um show diário, ou semanal em Brasília. Agora com requintes, ele vai aprimorando isso, não é? Bom, ele vai acenar para esses manifestantes em todos esses domingos subsequentes que a gente tem falado aqui, tá? E para encerrar essa manifestação do último dia 31, ele vai cavalgar um alazão, né? Vai andar a cavalo, um cavalo da cavalaria militar, e aí me lembra um pouquinho a ideia do Bonaparte, sabe? Que é um Bonaparte do Piniquim, né? Por outro lado, nesse mesmo domingo, é preciso pensar nos desdobramentos na Avenida Paulista, em São Paulo, sabe? Com os mesmos dizeres, são cartazes muito semelhantes, há um modo operandi bem definido. E eu queria lembrar, mais uma vez, também do que aconteceu no sábado, dia 30 de maio último, que foi a Marcha dos 300, parece que para lembrar um pouco daquele filme, né? Filme famoso que teve alguns anos atrás, encapuzados com tochas. Só que as tochas e esse tipo de marcha lembra muito alguns rituais do nazismo, lembra a Ku Klux Klan. Então é complicado pregar democracia desse jeito. Na verdade, não é uma pregação de democracia, era uma ofensa dirigida a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a ideia da paridade entre os poderes ela é desconsiderada, é como se você pudesse fechar literalmente o Supremo Tribunal Federal e o Congresso e está tudo certo. E o mais incrível que pareça é que não há nenhuma reação a isso, né? Parecem levar isso na conta de uma travessura de uma criança, tá? É preciso lembrar que esse tipo de participação do senhor presidente Jair Messias Bolsonaro nesses movimentos parece-nos que é para afagar o ego do presidente, sabe? A ideia do helicóptero, andar a cavalo, essa participação apoteótica, esse tipo de comportamento que não está muito distante dos conceitos que nós nos referimos lá no início da nossa observação aqui, tá? Bom, por fim, até quando que nós vamos assistir a esse tipo de situação sem nenhuma medida ser tomada? Porque quando eu olho no início da semana, e aí tem a posse do senhor ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, ele passa a ser um dos membros, não é? Agora na presidência do ministro Barroso, para minha surpresa, quem é que vai assistir? Participar da posse? O senhor presidente. Quer dizer, ele apoia gestos antidemocráticos, claramente, para fechar o Congresso, e na sequência ele pega e vai participar. Participar de uma cerimônia do poder que ele estava apoiando
esses manifestantes para que fosse fechado. Isso é assustador, alguma coisa precisa ser feita e com urgência, porque não se sabe para onde vai com isso. É complicado. A democracia começa a correr risco, porque há uma série de transtornos que são perceptíveis à distância, que são preocupantes, porque o país precisa de equilíbrio. É preciso lembrar que nós contamos com mais de 31 mil pessoas mortas, que morreram em função de uma pandemia, em função da Covid-19. E você raramente vê uma frase do presidente sobre esse assunto. Quando ele fala, ele diz assim, vai morrer mesmo, todo mundo morre. É complicado porque, aparentemente, não há uma preocupação, um empenho em governar. Há um empenho em polemizar o tempo inteiro. E esse tipo de atitude, de comportamento, ele tem uma importância simbólica enorme, porque as pessoas veem isso e dizem, bom, se o presidente está fazendo isso, eu também posso fazer. É porque não há risco nenhum. E aí você tem um caso sui generis no Brasil, onde parece-nos que a pandemia vai continuar por um período muito maior do que nas outras regiões. Isso é preocupante. E, com certeza, já tem algum outro tipo de reunião marcada, né? Do próximo domingo. É de se esperar. Começa com uma tensão enorme no domingo, no final de semana. Durante a semana há uma reaproximação, depois tudo de novo, novamente as agressões e as manifestações antidemocráticas, enfim. Com um dado novo. Agora nós temos dois grupos se manifestando. E todos os dois pregam a democracia, pregam a liberdade e pregam a prosperidade do país. A diferença é que liberdade e democracia para um desses grupos é o Congresso fechado, é o Supremo Tribunal fechado, que as Forças Armadas imponham um golpe militar e mantenham o senhor Jair Messias Bolsonaro no poder. Estranho isso. Você ter o ministro da Educação, como que nós temos, que já foi objeto de análise de outro vídeo, e de você ter um presidente com esse tipo de comportamento. De você ter uma sociedade que manifesta por liberdade, fazendo alusão à Ku Klux Klan, fazendo alusão ao nazismo. É triste observar essas coisas acontecendo no Brasil. Veremos o que nós vamos falar na semana que vem. E mais uma vez, Supremo, Congresso, por favor, se manifestem. Vocês foram eleitos. Sabe, nós temos 3 poderes basilares na República Brasileira, que é o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. É complicado quando o Executivo fica patrocinando manifestações para fechar os outros 2 poderes. E quando claramente se sinaliza para a implantação de ditadura militar, para a manutenção desse governo aí. E o governo faz de conta que não é com ele. Quer dizer, até quando essa narrativa ela vai ser levada em consideração nos termos que está sendo? Quando é na segunda, todo mundo começa a conversar outra vez. O presidente está sinalizando por paz, quando ele vai participar da cerimônia de posse de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando é na sexta, no sábado, lá vem de novo. É complicado, sabe? É complicado e é preciso, mais uma vez, que nós tenhamos um posicionamento mais firme desses outros 2 poderes, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Por gentileza, se manifestem.